Acalme-se, respire fundo, e permita que por alguns instantes tudo dentro de você silencie como um lago ao entardecer. Há uma força invisível trabalhando por você, mesmo quando a mente insiste em fazer barulho. Santa Catarina de Bolonha dizia que a alma que se abandona em Deus encontra um descanso que o mundo não pode dar. E Napoleão Hill lembrava que a fé, quando misturada a um propósito definido, torna-se uma força que reorganiza a realidade. Por isso, antes de se deitar, ofereça estes minutos como um ato sagrado de entrega, não para pedir de forma aflita, mas para se tornar receptivo ao cuidado divino. Inspire profundamente e exale devagar, como quem deixa ir às pressas as culpas, os medos, e repita em silêncio: Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso. E se esta mensagem já tocou algo em seu coração, escreva nos comentários agora, como um selo de fé: eu me rendo com fé e confio no invisível. Se quiser, acrescente o primeiro nome de alguém por quem você oferece esta oração hoje, porque na caridade a alma se expande e a paz encontra morada. Lembre-se do que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E do que Hill ensinava de modo tão claro: não é a ação pela ação que muda o destino, mas o estado interno que antecede e qualifica cada gesto. Quando a mente corre sem direção, confunde movimento com avanço. Quando a alma descansa em Deus, cada passo é guiado por um fio invisível de providência. Por isso, diante das esperas da sua vida, a porta de trabalho que ainda não se abriu, o coração ferido que pede consolo, a conta que oprime, o laço afetivo que precisa ser desapegado, respire e confesse: eu não preciso forçar, no tempo certo. Aquilo que é meu me alcança, porque a ansiedade é o som de quem tenta controlar o incontrolável, e a fé é a ciência de repousar no cuidado de Deus. Santa Catarina contemplava o mistério do invisível e ensinava que as pequenas ofertas, silenciosas e fiéis, movem o céu de modos que não vemos. Hill, por sua vez, decifrava a mecânica da mente e dizia que o subconsciente trabalha noite e dia para materializar aquilo que você sente como verdade, e a Bíblia confirma: assim como imagina em sua alma, assim ele é. PR 23,7. Por isso, antes de dormir, proponha um ato simples e profundo. Feche os olhos e imagine sua vida como um campo, as sementes que você lançou e esqueceu, outras que você ainda guarda com temor nas mãos. Agora, entregue todas a Deus, uma a uma, nomeando o que pesa e o que espera. E visualize uma luz mansa cobrindo esse campo. A cada inspiração, diga em silêncio: eu confio. Se vier o pensamento de "e se não der certo?", responda com doçura: o Senhor dirige meus passos. PR 16,9. E permita que sua respiração seja a liturgia dessa confiança. Talvez você esteja cansado de tentar manifestar algo pela força, e tudo o que conseguiu foi mais tensão. Esta é a hora de trocar a tensão pela presença, a pressa pela paz, a carência pela caridade, porque quando você intercede, e Santa Catarina insistia nisso, sua alma sai do círculo do eu e entra no movimento da graça. E esse movimento eleva sua vibração, diria Hill, para o nível onde as respostas podem te encontrar. Considere ainda um ato de reparação. Se em algum momento você sentiu culpa por não ter rezado antes, agora no silêncio do seu quarto, diga: Senhor, eu ofereço esta noite por quem não tem quem reze, pelos esquecidos, pelos que partiram e pelos que ficaram, e sinta esse fio de amor atravessando distâncias. Nada se perde na economia do céu, as pequenas orações constroem pontes invisíveis. Enquanto você respira e confia, permita que uma paz doce toque a memória das perdas e dos medos.
Se há um desapego a ser feito, uma pessoa, um cenário, uma expectativa, entregue esse nó nas mãos de Deus. E visualize a sua alma solta como uma pipa que não luta contra o vento. Recorde Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É por isso que com Rio falamos de afirmar consentimento, não como um grito ao universo, mas como uma resposta à voz de Deus dentro de você. Então repita suavemente: eu sou cuidado, eu sou guiado, a paz de Deus descansa em mim. Se uma preocupação insistir, não tente expulsá-la à força. Acolha, nomeie e entregue, como quem coloca uma pedra aos pés do altar. Pratique a autossugestão convertida em oração. Eu entrego, eu confio, eu descanso, e permita que o coração acompanhe. Talvez alguém lhe disse que prosperidade é só correr sem parar. Cristo ensina outro caminho. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. MT 11,28. Nessa escola, o descanso não é fuga, é estratégia espiritual. Uma mente em paz percebe sinais, reconhece portas, segue rotas que a pressa não enxerga. Se a noite costuma ser seu território de inquietação, hoje ela será o seu santuário. Por 20 minutos, ouça, respire e visualize. Veja a casa onde mora banhada por uma luz tranquila. Veja sobre a mesa aquilo que você precisa, não como exigência, mas como gratidão antecipada. Veja alguém que você ama sorrindo, liberto, em paz. Sinta por um instante a serenidade de quem sabe que tudo tem uma hora certa e, se enquanto escuta vier um peso antigo, permita-se chorar se for preciso. O pranto que rega a oração não é derrota, é cura. Diga com Santa Catarina: minha alma descansa no Senhor, e com Rio, minha fé tem um propósito e eu caminho nesse propósito em paz. E se seu coração percebe nomes que pedem intercessão, faça a caridade mais alta. Ofereça uma missa quando puder, reze pelos que partiram e pelos que ficam. E entenda o segredo: a caridade alarga a alma e a abundância espiritual encontra caminho. Agora, suavemente, una as mãos, incline o pensamento e repita comigo, como quem aprende uma música antiga que sempre esteve dentro de você: Senhor, meu Deus, eu entrego a Ti o dia que passou e a noite que começa. Entrego-me a Ti e descanso. Confio no Teu tempo e na Tua providência. Quando eu dormir, trabalhe em mim o que eu não consigo mudar sozinho. Que a Tua paz guarde a minha mente e o meu coração. Se isso tudo fala com a sua alma, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos caminhar juntos nessa rotina de fé e serenidade. E se puder, proponha hoje mesmo um pequeno gesto concreto. Um Pai Nosso por quem parte, uma Ave Maria por quem ficou. E escreva nos comentários como compromisso e comunhão. Ofereço esta oração por ____. Perceba que enquanto você faz esta oferta, o seu estado interno muda. A vibração de carência, eu não tenho, eu preciso, eu exijo, dá lugar à vibração de gratidão. Eu recebo, eu confio, eu partilho. E esse deslocamento abre rotas que a mente calculista não prevê. Talvez você tenha chegado aqui por cansaço, desemprego, um coração abandonado, um concurso que não veio, um desapego difícil. Jesus sussurra à sua alma: eu estou aqui, descanse as mãos no regaço, solte a mandíbula, desapegue dos ombros. O corpo também ora quando descansa. Inspire de novo e, ao soltar o ar, imagine que tudo que não precisa estar em você hoje vai embora com a expiração. No lugar, entra uma paz simples, quase infantil, como quando a gente deita e sabe que alguém vela, e alguém vela. O Senhor é quem te guarda. SL 121. Não há mérito em aumentar a inquietação, a sabedoria em aumentar a confiança. Por isso, quando a mente quiser voltar para a planilha dos medos, sorria de leve e diga:
Hoje eu descanso em Deus, e se amanhã algum passo for pedido, ele será dado em paz. Rio ensinava persistência com propósito. Santa Catarina ensinava abandono confiante. A Bíblia sela os dois caminhos num só. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. SL 37,5. Agora, vá sentindo a respiração estabilizar, como se cada célula entendesse que está segura, e guarde no coração esta pequena prática para repetir todas as noites. Respire, entregue, visualize, interceda, afirme, agradeça. É um tripé de paz: respiração que acalma, oração que entrega, imaginação que agradece, e sem perceber, você sairá do dormir agitado para um sono que cura, e do acordar pesado para um amanhecer que ouve. Não é mágica, é disciplina de fé. E quando vier a tentação de desistir, recorde: as sementes não germinam sob gritos, mas sob silêncio. Você está aprendendo o silêncio que rega. Permaneça. E se a fé se distrair, volte. E se a mente fugir, traga a mansa de volta. Deus não exige performance, ele acolhe o retorno. Por fim, enquanto este áudio toca, deixe no comentário a sua palavra de aliança. Eu me rendo com fé e confio no invisível. E se desejar, o nome de alguém por quem você oferece estes minutos. Somos muitos, mas diante de Deus, cada nome é único. E neste exato momento, você não precisa ver, só confiar. Há uma luz mansa visitando a sua casa e o seu coração. E à medida que você permanece nesse silêncio de entrega, comece a visualizar não apenas a sua própria vida sendo reorganizada, mas também a vida daqueles que precisam de sua intercessão. Porque Santa Catarina de Bolonha passava noites inteiras oferecendo-se por almas que nunca conheceu e recebia em sonhos sinais de libertação, e você pode agora, com um simples pensamento carregado de fé, oferecer o mesmo. E Napoleão Hill diria que o subconsciente registra essa emoção de caridade como uma nova identidade que transforma sua vibração, porque já não se trata apenas de querer, mas de ser, de vibrar como quem ama e serve. Por isso imagine diante de si uma grande sala cheia de pessoas sem rosto, almas que esperam apenas um sopro de oração para se sentirem vistas, e sussurre em seu coração: Senhor, eu ofereço esta noite por todas as almas esquecidas, por aquelas que não têm quem reze por elas, por aquelas que sofrem em silêncio, que a tua luz alcance cada uma delas. E veja nesse instante como uma chama suave começa a acender sobre essas figuras, uma a uma, até que todo o ambiente esteja iluminado por uma claridade que não vem de você, mas que passa através de você. E é nesse instante que o coração percebe que a verdadeira abundância começa quando você compartilha, porque a alma que intercede se expande e o universo responde. Hill reforçava que quando a mente fixa uma ideia com emoção, o subconsciente cria caminhos invisíveis para confirmá-la, e aqui a emoção é de compaixão, de amor silencioso, e é isso que cria caminhos não só para você, mas para todos aqueles por quem ora. E se até agora você acreditava que sua oração era pequena, entenda com Santa Catarina que o valor não está no tamanho das palavras, mas na entrega com que são ditas. E talvez neste momento venha à sua memória um nome, uma pessoa que partiu, alguém que você gostaria de ter amado mais, ou perdoado mais. Ofereça agora esse nome, não com culpa, mas com confiança, dizendo: Senhor, receba esta alma, receba esta memória, receba este amor que eu não soube dar em vida, e perceba como um peso começa a se dissolver, porque o subconsciente não distingue entre passado e presente, distingue apenas entre vibração de rancor ou vibração de paz. E quando você transforma a lembrança em oração,
O passado deixa de ser prisão e torna-se semente. É assim que a vida espiritual e a ciência da mente se encontram. E se isso faz sentido para você, se sente que aqui há algo novo brotando, inscreva-se agora no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho, porque cada mensagem que chega até você não é por acaso, é uma resposta do alto, uma ponte entre o visível e o invisível. E seu clique não é apenas um gesto técnico, é um compromisso de se alimentar daquilo que eleva sua alma e sustenta sua fé. Por isso faça agora esse gesto simples e ofereça nos comentários um nome, uma intenção, uma palavra de fé. Porque juntos nos tornamos mais fortes e o céu reconhece a comunhão dos corações. Respire de novo e perceba como o corpo começa a se alinhar com esse estado de descanso. Seus ombros relaxam, seu peito se abre, sua mente desacelera. E você entende que o maior milagre não é quando tudo lá fora muda, mas quando dentro de você nasce a certeza de que tudo já está sendo cuidado. Rio dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Mas Santa Catarina completaria: e aquilo que você oferece em oração, o céu transforma em colheita de eternidade. E é assim que cada palavra, cada visualização, cada respiração hoje se torna tijolo de uma nova realidade que amanhã será visível aos seus olhos, ainda que hoje seja invisível. Por isso, enquanto o sono se aproxima, permita que essa vibração de entrega e confiança se torne a música de fundo da sua alma. E se pensamentos de medo ainda tentarem entrar, repita com firmeza doce: eu me rendo com fé e confio no invisível. E verá como até mesmo o medo se curva diante da paz de quem aprendeu a descansar em Deus. E agora que o silêncio já tomou conta da sua mente e da sua respiração, permita-se entrar no lugar mais íntimo da fé, aquele onde não há pressa nem cobrança, apenas entrega. E nesse instante lembre-se de que Santa Catarina de Bolonha ensinava que até mesmo as orações mais simples, quando oferecidas com amor, são recebidas pelo céu como tesouros eternos. Então feche os olhos e visualize um altar luminoso. Diante dele estão todas as almas pelas quais você já rezou hoje. Familiares, amigos, desconhecidos, esquecidos, cada uma recebe agora a chama da misericórdia. E você sussurra: Senhor, em tuas mãos confio estas almas. Que a tua luz as liberte e as conduza à plenitude, e nesse gesto seu coração se torna ponte entre o visível e o invisível. Porque Napoleão Hill dizia que a mente subconsciente nunca dorme, mas trabalha incessantemente sobre aquilo que aceitamos como verdade. E se você aceita hoje que sua oração tem poder, então o universo espiritual começa a responder. E mesmo que você não veja de imediato, algo já se moveu. É como a semente lançada na terra, invisível aos olhos, mas viva no silêncio do solo. Por isso, antes de encerrar, coloque também a si mesmo nesse altar, ofereça suas dores, suas preocupações, seu medo do futuro, e diga: eu me rendo com fé e confio no invisível, porque sei que o que é meu já está a caminho, e nada poderá roubar aquilo que o céu já escreveu para mim. Respire fundo e permita que a paz desça sobre você como um manto suave. Perceba que sua vibração mudou, que você já não está na frequência da ansiedade, mas na frequência da confiança. E é aí que a verdadeira transformação começa. Santa Catarina sabia disso quando passava horas em adoração, porque compreendia que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível acontecendo. E você hoje participa desse mesmo mistério. Por isso, se esta mensagem falou ao seu coração, faça algo agora por quem mais precisa. Reze por aquelas almas que não tem quem reze por elas.
Ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com alguém que precisa se lembrar que não está sozinho. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina. Ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu, e escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, porque esse gesto simples sela em sua vida uma aliança de luz e intercessão. E agora, enquanto se prepara para descansar, repita com a alma tranquila: eu sou merecedor, estou em paz, confio no tempo perfeito da vida, e adormeça sabendo que o invisível já começou a agir, que sua oração foi ouvida, e que a abundância que você busca já está a caminho, porque no reino espiritual você não atrai o que diz, mas aquilo que é. E hoje você já é fé, já é confiança, já é luz, e é essa vibração que moldará o amanhã.